Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. E é por isso que estamos aqui acordando para o propósito. Sexta-feira e você aqui nos acompanhando. Você que nos acompanhou toda semana ou você que porventura está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Você está no Acordando para o Propósito, nosso programa diário, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Canal esse o qual você precisa se inscrever. Inscrição gratuita e você fica por dentro aqui de tudo que acontece através do acionamento do sininho das notificações. Depois de você fazer a sua inscrição, acionar o sininho das notificações, 3 passos aqui importantes: curtir, comentar e compartilhar. Você já tendo feito aí o botãozinho de curtir, escreve nos comentários, principalmente você que está chegando agora, de onde que você é. Diga para mim a sua cidade, diga para mim de onde você nos acompanha, diga para mim como que você veio parar aqui no nosso conteúdo do Acordando para o Propósito. Hoje é um dia de novidade. Por que dia de novidade? Embora toda sexta-feira a gente faça algo que é repetido aqui no Acordando para o Propósito, que é a nossa oração. Nós fazemos oração aqui e direcionamos a Deus alguns pedidos de maneira específica das pessoas que colocaram ao longo da semana ou na quinta-feira nos nossos comentários. Só que hoje, dia 1º de março de 2024, e você sabe, mudou o mês, nós iniciamos aqui uma nova fase de aprendizado, uma nova fase de reflexões, e o mês de março temos como temática Jesus. Olha só que bênção! Vamos passar todo o mês de março refletindo sobre a vida e obra de Jesus. E aí a nossa temática é Jesus. Hoje nós iniciaremos, mas teremos todo o mês de março aqui para poder nós conversarmos um pouco mais sobre a vida do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse você, pegava e enviava para o maior número de pessoas esse vídeo para elas acompanharem durante todo o mês de março essa sequência na temática Jesus. E lembrando, você vai depois, ao longo aqui dos nossos programas, falando sobre Jesus, sua vida e sua obra, você vai ver que na descrição você tem duas oportunidades. Uma de você entrar para o nosso grupo de WhatsApp para receber os links diariamente. Dois, você pode também, através aqui da descrição, acompanhar o link que dá toda a playlist. Então imagina você já passado 2 semanas aqui do Acordando para o Propósito em março, aí você quer ver ou rever os episódios anteriores sobre Jesus. Você vai ali na playlist e assiste tudo. Além disso, você também pode ir no nosso canal e ver que tem as playlists. Nós já falamos sobre Atos dos Apóstolos, já falamos sobre o Espírito Santo. Cada mês aqui é uma temática fantástica. Então seja muito bem-vindo para esse mês que nós vamos falar sobre a vida e obra do Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, eu estou de fato aqui empolgado porque as nossas temáticas trazem histórias da Bíblia que são impactantes e eu quero louvar a Deus pela tua vida. Ó, se você está aqui e também quiser fazer o pedido de oração, pode fazer o pedido de oração hoje, não tem problema, tá certo? Embora eu ainda não vá conseguir apresentar especificamente, mas a gente vai anotando e a gente vai também colocando aqui diariamente em oração algumas frentes de oração e de necessidade. Hoje
nós vamos falar sobre o incrível nascimento de Jesus. Talvez tantas especulações, nos esquecemos do sobrenatural que aqui acontece. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo de número 1. Nós vamos ver aqui alguns versículos a partir do número 18 do capítulo de número 1 de Mateus, porque nós precisamos, antes de tudo, entender esse nascimento sobrenatural de Jesus, principalmente como se dá a concepção para o nascimento de Jesus. É algo extraordinário. Então, abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Lembrando, pegou a sua Bíblia, coloca a figurinha, o emoji aqui da Bíblia, ou coloca: eu estou com a Bíblia em mãos. Sei que tem muita gente que nos acompanha no final da tarde, no início da noite, pessoas que nos acompanham no final da noite. Cada um tem aí uma maneira de conseguir acompanhar o programa, não tem problema algum. Aqui eu quero também aproveitar e mandar aqui um forte abraço e quero abençoar a vida daqueles que porventura nos acompanham na madrugada, porque trabalham de plantão, trabalham como vigia, trabalham em alguma profissão que necessita que na madrugada esteja acordado. Então, você está nos acompanhando aí na madrugada também. Deus abençoe a sua vida, Deus te dê saúde, paz e prosperidade. E vamos lá. O nascimento de Jesus, capítulo de número 1 de Mateus, nós vamos ler a partir do versículo de número 18. As pessoas às vezes me perguntam qual versão eu costumo usar aqui para poder fazer as leituras. Eu uso a NVI, Nova Versão Internacional, uma linguagem bem palpável, e eu uso ela porque aqui eu consigo falar a basicamente todo e qualquer público que nos acompanha para poder ter uma leitura mais simples, porém eficaz. Então, usamos aqui a NVI. Diz assim a palavra: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Aí diz a palavra: a virgem ficará grávida e dará à luz e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus, certo? Olha só que texto fantástico. Por certo, aqui você tem muitas reflexões. Mas vamos aqui ao cerne. Falei para você que nós estamos aqui numa narrativa do incrível nascimento de Jesus. Primeiro, a gente precisa entender como que Maria, aqui nesse cenário, apresentada como uma mulher que está prometida em casamento a José, ela vai entrar num cenário
em que socialmente, ok? E isso, vamos ser sinceros, em qualquer momento da história, em qualquer lapso temporal da história, ou até mesmo cultural, olha a situação em que Maria vai entrar. O incrível nascimento de Jesus não envolve apenas a questão miraculosa de que Jesus ele vai ser concebido, ok? Gerado pelo Espírito Santo. Veja, tem mais do que isso. Por quê? Olha o fato social que ocorre aqui com Maria. Como eu disse, em qualquer lapso temporal, em qualquer tempo da história, imagine uma mulher que está prometida em casamento, que sequer teve relações sexuais com aquele que pretendia se dar em casamento, e agora essa mulher está grávida. Imagina, por exemplo, como que isso não quebraria, inclusive, o laço e a aliança de confiança entre José e entre Maria. Agora, lance isso para além da circunferência do aspecto da relação. Agora pense no fato social. Agora todos vão olhar para Maria, aqui conjecturando a preocupação de José, todos vão olhar para Maria e vão ver que a minha esposa, aqui a minha futura esposa, ela está grávida, sem mesmo eu ter tido relações sexuais com ela. E agora, este homem que é colocado aqui como um homem de honra, José está sendo apresentado aqui como um homem de honra. E agora, como que faz um homem justo, honrado, passar por essa desonra no cenário social? É o que acontece aqui. É o que se expressa dentro das preocupações de José aqui. Só que aí a Bíblia ela vai nos mostrar claramente que depois, porque essa reflexão que eu estou fazendo aqui são os questionamentos talvez que José fez. Imagina, meu Deus, como que pode? A minha mulher agora está grávida, eu sequer tive relações sexuais com ela e ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada nisso. Só que eu entendo que aquele que é um homem justo, temente a Deus, ele nunca fica sem direcionamento acerca dessas questões sobrenaturais que o Senhor desenvolve. Por certo, nós não conseguimos entender tudo que Deus faz, porque Ele trabalha no âmbito transcendente à nossa mente, ao nosso intelecto, à nossa possibilidade. E aí vai dizer que depois de José ter pensado nisso, isso é, ele pensou nessas circunstâncias que nós estamos aqui refletindo. E aí o que que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que vai aparecer um anjo do Senhor em sonho e dizer a José: José, não tema receber Maria como sua esposa. Qual é a representatividade daqui? Que a preocupação de José em si não estava nem relacionada inicialmente à criança, não estava necessariamente com as questões sociais em si, mas como que eu vou receber Maria como esposa nesta circunstância? Essa sim é a indagação, porque o anjo vai falar: não tema receber Maria como sua esposa, porque nela foi gerado, ok? Algo que procede do Espírito Santo. Então aqui o anjo ele é claro e eu entendo que ele vai aplicar de acordo com as preocupações de José uma medida através de uma palavra. Vamos pensar que para toda a dor de cabeça que José estava tendo aqui, por conta dessa incrível concepção,
para culminar no nascimento de Jesus, o remédio foi uma palavra de Deus por intermédio de um anjo. Então ele tomou aqui o remédio da palavra de Deus para poder sarar os seus pensamentos, os seus anseios, o seu coração, as suas emoções em relação a isso. Então o anjo fala: ó José, não temas, se preocupe, né, de alguma forma aqui, em receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito. Eu aprendo uma coisa aqui interessante. O que o anjo está dizendo é o seguinte: José, você está preocupado com o que vão falar sobre aquilo que o próprio Deus está gerando no ventre de Maria? É isso mesmo? Você está preocupado com o sobrenatural de Deus? Você está preocupado com o caráter e a reputação de Deus? Deus não precisa que nós nos preocupemos com a sua reputação. O anjo está falando o seguinte: olha, recebe Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Quando Deus ele providencia o início de algo, quando Deus ele providencia que algo seja gerado, não se preocupe, não se preocupe com isso. Se isso procede de Deus, não se preocupe com a reputação de Deus, não se preocupe como Deus vai dar sustento a isso. Foi Deus que gerou? Deus sustenta. Foi Deus que gerou? Deus sustenta. O incrível nascimento de Jesus, ele nos traz grandes ensinamentos. E eu digo aqui para você, o que Deus gerou, ele sustenta. O que na sua vida foi gerado por Deus? E o que na sua vida foi gerado pelo seu braço ou pelas forças do seu braço? Já reparou que aquilo que você gera com as forças do teu braço tem que ser sustentado pelas forças do teu braço? Agora, aquilo que é gerado na tua vida pelo poder de Deus, aquilo que é gerado na tua vida pelo poder criativo de Deus, é Deus quem sustenta. Você só é instrumento de administrar a promessa e aquilo que Deus gerou através de você. Aquilo que Deus gerou através de você. Então, o que Deus gera, ele sustenta. Por isso, o anjo está falando: José, não se preocupe com isso. Receba Maria como sua mulher, porque o que nela foi gerado e é procedente do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho. Se preocupa com o seguinte: vou dar a instrução, dá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, olha só, o que Deus cria, o homem só se preocupa em dar nome. Essa é a parte do homem dentro da criação. O que aconteceu no Éden? Deus criava e o que Adão fazia? Dava nome. Dê nome aos animais, todo tipo, toda espécie. Então veja, Adão, não se preocupe com o sustento daquilo que eu criei. Não se preocupe com o sustento daquilo que eu gerei. Mas qual é a tua parte? Daquilo que eu já criei, dê nome. Sabe o que é nome? O nome tem a ver com título, não necessariamente com essência. O nome tem a ver com título. Era para que o homem possa codificar, as coisas precisam ter nomes. Por quê? Quando o homem não dá nome, ele tem dificuldade de decodificar, ele tem dificuldade de compreender aquilo que é gerado por Deus. Então veja, aqui a função de José é: olha, ela vai dar à luz a um filho e você deverá dar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Aí a sequência vai dizer: tudo isso aconteceu para que se cumprisse, o que o Senhor dissera ao profeta. Aí tem aqui uma passagem que nós temos em Isaías, capítulo de número 7, no versículo 14: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, que significa Deus conosco. Quero profetizar na tua vida neste dia.
nesta manhã ou você que nos acompanha em outro momento. O incrível nascimento de Jesus representa não somente o poder miraculoso do Senhor em poder gerar de uma maneira sobrenatural uma criança, mas representa o nascimento de um Salvador. E muito mais do que isso, um Deus que se torna presente através daquilo que ele gera em nossas vidas e através das nossas vidas. Seja Jesus, Emanuel, Deus conosco, aquele que está conosco. Ele não está somente ao nosso lado, ele não está somente com a gente, ele está em nós. É Deus conosco, Deus conosco. Existe um Deus conosco, existe um Deus que está ao nosso lado, que está em nós, está partilhando esse tempo conosco em nossas vidas. Esse é o incrível nascimento de Jesus. Aqui um trecho daquilo que é o fantástico nascimento de Jesus Cristo. Eu espero que esses ensinamentos tenham fixados em seu coração e que você possa tomar para você como a verdade, porque sendo a palavra de Deus é a verdade para nossas vidas. Então, vamos aqui fazer a nossa oração e estamos aí somente começando. Primeiro dia sobre esse tema, Jesus, durante todo o mês de março, aqui no Acordando para o Propósito. Então, você aí que pode, curva a sua cabeça, nós vamos estar orando agora por algum dos pedidos que foram colocados aqui ao longo da semana e no dia de ontem em nossos comentários. Pai, louvamos o teu nome, engrandecemos a ti, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, rico em glória, poder e majestade. Nós tributamos a ti toda adoração, nos rendemos diante da tua presença para dizer que tu é o Deus conosco, o Deus que partilha de tempo integral ao nosso lado e em nós. Por isso nós queremos te louvar pela tua palavra e principalmente por aquilo que nós aprendemos aqui hoje. Obrigado porque tu gerou o teu filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e expiar e pagar o preço pelos nossos pecados, ao qual nós não tínhamos possibilidade de arcar e que estávamos fadados ao inferno, mas a tua obra redentora nos alcançou. Por isso eu quero aqui, Senhor, de maneira resumida, apresentar aquilo que foi solicitado pelos nossos irmãos nos comentários, pessoas que pediram por renovação espiritual, pessoas que precisam reacender a chama e revitalizar um novo tempo para a vida delas, para a vida espiritual e talvez também para a vida pessoal. Nós te apresentamos também os pedidos daqueles que estão necessitando de cura, aqueles que estão necessitando de receber a cura de uma enfermidade, pessoas que talvez estejam acometidas por alguma enfermidade, pessoas que às vezes já fizeram exames e não conseguiram, através da consulta médica, do tratamento médico, alcançar um resultado positivo. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, assim como o incrível nascimento do teu filho amado, Jesus Cristo, representa para nós o teu poder criativo, o teu poder de gerar, o teu poder de fazer aquilo que não existe uma realidade. Eu oro a ti para que tu venha trazer cura sobre a vida daqueles que necessitam de serem curados, que tu possa glorificar o teu nome através da vida dos teus filhos. Nós oramos também por aqueles que têm desejado uma restauração familiar, uma restauração no casamento. Oro por aqueles que têm pedido harmonia no lar, que têm pedido equilíbrio emocional, para aqueles que estão pedindo cura das emoções. Eu oro a ti neste dia, crendo na tua resposta,
abençoando a vida de cada um que aqui está nos vendo e compartilhando da tua palavra. É o que eu oro em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos ficar por aqui. Eu quero dizer para você, não deixe de fazer a sua inscrição, não deixe de acionar o sininho das notificações, curtir, já era para você ter feito, comentar e compartilhar para que nós venhamos expandir a pregação, o ensino da palavra de Deus. Que Deus lhe dê um final de semana abençoado. Eu te espero na próxima semana para nós darmos continuidade nessa temática fantástica, tratando sobre Jesus, o nosso Salvador, vida e obra do nosso Salvador. Deus abençoe, um forte abraço e parabéns para você que está acordando para o propósito.